Em 2008, o Itumbiara conquistou pela primeira e única vez até aqui o título do Campeonato Goiano de Futebol, após bater nas finais o Goiás. E se você quiser saber tudo sobre essa grande conquista do Gigante do Vale, é importante que você deixe seu like, se inscreva caso ainda não seja inscrito, mande o link deste vídeo para pelo menos 9 amigos que curtem arroz com pequi, porque Itumbiara tem 9 letras, e confere o que eu vou te contar depois da vinheta. Distante 205 km da capital Goiânia, encontramos no sul do estado de Goiás o município de Itumbiara, às margens do rio Paranaíba. Foi neste município que no dia 9 de março de 1970 surgiu o Itumbiara Esporte Clube, time que jogou a Série A do Campeonato Brasileiro em 1979, a Série B pela última vez em 1987 e a Série C pela última vez em 2005 e que, apesar de ter vivido grandes momentos na elite goiana, hoje, infelizmente, amarga a terceira divisão estadual. O Itumbiara de 2008 tinha no comando o técnico Paulo César Guzmão, vindo do Figueirense e que até ano passado era coordenador do Vila Nova de Goiás. E tinha jogadores como o goleiro Sérgio, vindo da Portuguesa, e que encerrou no também paulista Taboão da Serra em 2013. Os defensores Claudemir, vindo do Marília de São Paulo, e que encerrou no próprio Itumbiara em 2021. Anderson Santos, vindo do Vila Nova de Goiás, e que encerrou no Flamengo do Piauí em 2018. Henrique, outro vindo do Vila Nova, e que encerrou no América do Rio de Janeiro em 2011. E Thiago Fernandes, vindo do Ituano, e que encerrou no Paranoá, do Distrito Federal em 2017. Os meias Leandro Carvalho, vindo do Sport Recife, e que encerrou no Paduano do Rio de Janeiro em 2023. Luciano Totó, vindo do Bahia, e que encerrou no Alagoano, CSE de Palmeiras dos Índios em 2016, e Caico, vindo do Coritiba, e que encerrou no próprio Itumbiara no ano seguinte, e os atacantes Wellington Saci, vindo do Vênus de Abaetetuba, Pará, e que encerrou no Paraibano Atlético de Cajazeiras em 2021, Landu, vindo do Remo, e que encerrou no também paraense Vênus de Abaetetuba em 2015, e Basílio, vindo do Marília, e que encerrou no também paulista Sertãozinho em 2011. O Campeonato Goiano de 2008 foi disputado por 12 clubes, divididos em 2 grupos de 6 times cada. Cada time enfrentaria as equipes do outro grupo em ida e volta e as do mesmo grupo apenas em ida, num total de 17 partidas para cada um. Após a conclusão da primeira fase, as 2 melhores equipes de cada grupo avançariam para as semifinais e os lanternas de cada grupo seriam rebaixados para a segunda divisão. A estreia do Itumbiara aconteceu no dia 20 de janeiro de 2008, em casa, no estádio Juscelino Kubitschek, diante do Vila Nova, e o Itumbiara venceu pelo placar de 3-1. Gols de Wellington Saci, aos 20 do primeiro tempo, e Fábio Oliveira, vindo do Remo, e que encerrou em 2013 no também paraense Santa Cruz de Salinópolis, aos 25 do primeiro tempo e aos 19 do segundo, a favor do Itumbiara, e Paulo Ramos, aos 39 da etapa inicial, a favor do Vila Nova. Na sequência, jogou no dia 23, na cidade de Senador Canedo, no estádio Plínio de Souza, contra a Canedense, e o Itumbiara venceu pelo placar de 2-0. Gols de Fábio Oliveira aos 7 do primeiro tempo e Wellington Saci aos 9 do segundo. Dia 27, jogo em casa contra o Atlético Goianiense, e o Itumbiara venceu por 3-2. Gols de Wellington Saci aos 26 do primeiro tempo e Fábio Oliveira aos 27 e aos 33, ambos na etapa final para o Itumbiara, e Neto Potiguar aos 22 do segundo para o Atlético. Pela quarta rodada, jogo no dia 30, na cidade de Mineiros, no estádio Odilon Flores, contra o Mineiros, que venceu pelo placar de 3-2. Gols de Gil aos 7, Alemão aos 16, ambos na etapa inicial, e Fidalgo aos 5 do segundo para o Mineiros, e Fábio Oliveira aos 43 do primeiro tempo e Henrique aos 21 do segundo para o Itumbiara. Em seguida, jogo em casa, no dia 12 de fevereiro, diante do Craque de Catalão, que venceu por 2-0. Gols de Sérgio Rafael aos 28 e um gol contra do defensor Anderson Santos do Itumbiara aos 44, ambos na segunda etapa. O próximo compromisso seria no dia 6, na cidade de Anápolis, no estádio Jonas Duarte contra o Anápolis, e o Itumbiara venceu pelo placar de 2-0. Gols de Henrique aos 19 do primeiro tempo e Fábio Oliveira aos 42 do segundo. Na sequência, jogou no dia 10, em Goiânia, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga contra o Vila Nova, que venceu por 1-0 o gol de Alex Oliveira aos 35 do segundo tempo. Dia 16, e jogo em casa contra a Canedense,
e o Itumbiara venceu pelo placar de 6-0. Gols de Basílio, a 1 minuto do primeiro tempo e aos 22 e aos 31 do segundo. Wellington Saci aos 36 do primeiro tempo. Fábio Oliveira aos 18 e Caíco aos 32, ambos na etapa final. Pela nona rodada, jogo no dia 23, no estádio Antônio Ascioli, em Goiânia, contra o Atlético Goianiense. E mesmo fora de casa, o Itumbiara venceu por 2-1. Gols de Gilson aos 38 do primeiro tempo para o Atlético e Landu aos 26 e aos 42, ambos na etapa inicial para o Itumbiara. Em seguida, jogo no dia 2 de março em casa contra o Mineiros, e as duas equipes empataram em 1-1. Gols de Fabrício, vindo do Mineiro Social de Coronel Fabriciano, e que encerrou em 2012 no Gaúcho Glória de Vacaria, aos 14 do primeiro tempo para o Itumbiara, e Douglas Pitbull aos 44 do segundo para o Mineiros. Na sequência, jogo no dia 9, na cidade de Catalão, contra o Craque, no estádio Genervino da Fonseca, e as duas equipes empataram em 0-0. Dia 12, e jogo em casa diante do Anápolis, que venceu pelo placar de 2-0. Gols de Altair aos 41 do primeiro tempo e Dinei aos 29 do segundo. Pela 13ª rodada, jogo no dia 16, na cidade de Trindade, no estádio Abrão Manuel da Costa, contra o Trindade. E mesmo fora de casa, o Itumbiara venceu pelo placar de 2-1. Gols de Marciano aos 32 do segundo para o Trindade e Leandro Carvalho aos 23 do primeiro e Landu aos 27 do segundo para o Itumbiara. Em seguida, jogo no dia 22, em casa contra o Goiás, e o Itumbiara venceu pelo placar de 3-2. Gols de Caíco aos 3 do primeiro tempo e aos 20 do segundo, e Anderson Santos aos 8 da etapa final para o Itumbiara, e Schwenk aos 41 do primeiro e Felipe Menezes aos 40 do segundo para o Goiás. O próximo compromisso seria no dia 26, em casa diante da Anapolina, e as duas equipes empataram em 2-2. Gols de Caíco aos 9 do primeiro tempo e Basílio aos 2 do segundo para o Itumbiara, e Leonardo Goiano aos 12 do primeiro tempo e Fabinho aos 17 do segundo para o time da cidade de Anápolis. Na sequência, jogo no dia 30, na cidade de Ipameri, no estádio Durval Ferreira Franco contra o Novo Horizonte, e as duas equipes empataram em 0-0. Dia 2 de abril, e jogo da última rodada em casa contra a Jataiense, e o Itumbiara venceu pelo placar de 3-0. Gols de Fábio Oliveira aos 26 e aos 33 do primeiro tempo e aos 4 do segundo. No grupo A estavam classificados o Atlético Goianiense primeiro com 36 pontos e o Anápolis segundo com 32, deixando de fora o Vila Nova terceiro com 29, o Mineiros quarto com 21, o Craque de Catalão quinto com 20 e a Canedense sexta e última colocada com apenas 8 pontos e rebaixada para a segunda divisão. Já no grupo B, as vagas ficaram com o Goiás primeiro com 37 e com o Itumbiara segundo com 31, ficando pelo caminho a Anapolina terceira com 24, o Trindade quarto com 20, a Jataiense quinta com 18 e o Novo Horizonte sexto e último colocado com 12 pontos e rebaixado. As semifinais começaram a ser disputadas no dia 13 de abril, tendo como oponente o Atlético Goianiense, e jogando em casa, o Itumbiara venceu o time rubro-negro pelo placar de 1-0, gol de Wellington Saci aos 19 do primeiro tempo. A volta se deu no dia 20, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, e o Itumbiara, mesmo jogando fora de casa, voltou a vencer o Atlético Goianiense, desta vez por 3-2, gols de Jairo aos 9 e Sorato aos 42, ambos na etapa final a favor do Atlético, e Fábio Oliveira aos 41 do primeiro tempo, Caíco aos 35 e Basílio aos 44, ambos na etapa final a favor do Itumbiara. A outra vaga nas finais ficou com o Goiás, que eliminou o Anápolis com derrota no Jonas Duarte por 3-1 e vitória por 4-1 no Serra Dourada, em Goiânia. O primeiro jogo das finais aconteceu no dia 27 de abril, no estádio Juscelino Kubitschek, em Itumbiara, e o time tricolor venceu o Goiás pelo placar de 1-0, gol de Basílio, aos 25 minutos da etapa final. A volta foi jogada no dia 4 de maio, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, e o Itumbiara ficou com o título de campeão goiano 2008 ao vencer o Goiás pelo placar de 3-0. Gols de Landu aos 4 e Basílio aos 15 do primeiro tempo e aos 5 do segundo. Itumbiara foi campeão com Sérgio no gol, Claudemir, Anderson Santos, Henrique e Thiago Fernandes na defesa, Leandro Carvalho, Luciano Totó e Caíco no meio campo, Wellington Saci, Landu
e Basílio no ataque. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade, clica aqui embaixo no botão inscreva-se, não esquece de ativar o sininho e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!